faria exatamente a mesma coisa que o meu pai fez pra mim. Ele me deu essas ações da Ultrapar. Por 2 ou 3 anos, eu só tive ações da Ultrapar na minha carteira. Porque com R$ 300 eu comprava ainda no fracionário essas ações. Então, o que é muito importante pra gente? É muito melhor você ter poucas empresas na carteira e muitas ações dessas empresas do que um caminhão de empresa na carteira com pouquíssimas ações de cada uma. Porque fazendo isso, o que acontece? Você não ganha nem na valorização, certo? O que você ganhar vai ser irrisório e não ganha nem com o dividendo. Então, até o Warren Buffett fala, tem uma frase ótima que dizem que é dele, né? Hoje em dia, qualquer coisa no mercado que falam, dizem que é do Warren Buffett. Que é muito mais fácil você encontrar poucos e bons negócios do que muitos bons negócios. Se for assim, é melhor você investir no índice logo de uma vez, num fundo passivo, que aí você sempre vai bater as carteiras ativas. Mas se for para fazer um stock picking, ou seja, selecionar empresas, não faz sentido você ter um caminhão de empresas. As pessoas encaram a bolsa como um cassino. Paciência e disciplina. Bolsa é para ser óbvio. Um erro muito comum, o que as pessoas fazem, né? Primeiro querem o ganho rápido. Então, o que você faz intuitivamente? Você olha o que está rendendo mais no momento. O que está rendendo mais no momento já passou. Você já perdeu esse barco, muito provavelmente. Então, primeira coisa, dividir o seu dinheiro. Primeiro, fazer sobrar, né? Tem muita gente e não precisa só sobrar R$ 1.000. Tem gente que ganha muito bem, mas que vive endividada porque precisa manter um padrão de vida que não dá conta. E tá sempre buscando um boleto mais alto e tem que correr atrás, né? Dizem que o melhor vendedor é aquele que tem um boleto mais alto no final do mês, né? Então, primeiro, se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. O que você precisa fazer agora? Primeiro, tentar não se envolver em dívidas. Então, para isso, ter uma reserva de emergência e, inevitavelmente, isso tem que ser na renda fixa. Então, pode ser um Tesouro Selic, que a partir de R$ 30 você já consegue investir, ou um CDB, pode ser de uma corretora média. Hoje você tem corretoras, não precisa ser no banco, mas corretoras que não cobram taxa de corretagem. Você faz tudo online, você abre ali uma conta de graça, você não tem nenhuma taxa de manutenção e pode ali investir em algum CDB ou fundo de Tesouro Selic, custo zero. Então, você tem R$ 1.000. Divida isso em 3 caixinhas. Caixinha número 1, que é a do curto prazo. Enquanto você não tiver pelo menos de 3 a 6 meses, pelo menos, dos seus custos fixos guardados ali na renda fixa, tem que ser renda fixa porque você precisa de liquidez, ou seja, você precisa transformar isso em dinheiro, né, em disponibilidade rápido. Então, precisa ser na renda fixa. Construa primeiro a caixinha do curto prazo, que é a caixinha dos seus boletos. Caso aconteça alguma emergência, e emergência acontece com todo mundo, por exemplo, médico. Na pandemia, muitos médicos ganham bem e ficaram sem nenhuma receita. Tem que ter uma reserva de emergência, porque emergência acontece com qualquer um. Depender do de jeito nenhum. Primeiro, construção civil. Segundo, frigoríficos. Terceiro, varejo. Quarto, me ajuda aí. Turismo e lazer. E o quinto, aviação civil. Aviação civil. Que eu diria que é até o Warren Buffett perdeu dinheiro com a aviação. que é assim um clássico, mas que vira e mexe as pessoas acabam caindo nessa armadilha, né? Porque são setores extremamente cíclicos e que nem o gestor mais competente do mundo poderia prever. Estão expostos assim a muitas adversidades que não estão no controle da empresa. Então, por mais que você mitigue, você não tem como se proteger. O fato do Brasil, por exemplo, ter ido de uma Selic de 2% a 13%, taranã. Cara, você não tem controle sobre isso. E isso afeta a empresa abala as estruturas da empresa. Então, a gente acaba fugindo desses setores em que raramente, né, mesmo quando o gestor é muito competente, ela consegue se proteger dessas externalidades negativas, né, principalmente PIB. Então a gente parametrizou isso em 6%, tá? Dito isso, como que funciona? O que eu estou fazendo aqui nessa conta? É usando a fórmula do dividend yield ao contrário, para eu achar o preço. Entendeu? Perfeito. Então eu acho um preço teto. O que é isso? Não é o quanto a empresa vale. É o quanto eu posso pagar por determinada empresa para eu receber 6%. No mínimo 6%. No mínimo 6%. O que eu fiz aqui? Uma margem de segurança. Bem até tranquilo da pessoa. Super que seria o fácil primeiro de filtro. calcular. Aí depois, óbvio, vai para dentro. Mas o primeiro Na filtro verdade, é isso é um último filtro. Depois que você analisou a empresa, né? Óbvio, conhece o case, aí você vai ver se essa boa empresa é um bom investimento ou não. O que determina um bom investimento é o preço. Né? Então, a gente acha um preço teto.
Acima disso, a gente simplesmente não necessariamente vende, porque a empresa pode valer muito mais, tem um upside grande aqui em relação ao seu valor justo, né? É justamente essa margem de segurança que a gente usa. É só não comprar caro. Por que não investir em FII? Porque é um produto, na nossa opinião, nada contra, né? Mas com rentabilidade de renda fixa e risco de renda variável. Legal. Então, se eu vou correr risco de renda variável, eu quero ter retorno de renda variável. E com as ações, várias no nosso portfólio já se multiplicaram múltiplas vezes. Meu Deus. Então, se encontrar uma Unipar nos FIIs, não é possível. Senhora, essa aí Nas estourou, né? ações, nas ações é possível. Apesar de pagar dividendos. Apesar Porque de muita pagar gente confunde, né? mensalmente. Exatamente, essa é a grande atratividade, na minha opinião, né? São duas. O fato de ser um fundo imobiliário, então as pessoas às vezes se sentem mais confortáveis em Sim. investir naquilo que elas entendem que é, né? Estão mais familiarizadas do que ações. E segundo, o fato de pingar lá todo mês. É isso, na minha opinião. Assim, você não tem muito potencial de valorização quando você compara com ações, quando você faz o stock picking.